Olá, meninos. Vamos para mais uma aula de arte. Nós falamos a semana passada sobre o expressionismo, que era expressar sentimentos e emoções através da arte, e hoje nós vamos falar sobre um outro movimento artístico do início do século XX, né, do modernismo no mundo, que é o cubismo, tá? Só para dar uma recordada, o impressionismo era a impressão que o artista tinha da luz sobre a cor. O expressionismo, expressar sentimentos e emoções. E agora o cubismo nada mais é do que a geometrização da arte. São obras também bem estilizadas, bem cheias de formas geométricas, cheias de retas e tudo mais. Tá? Então, hoje nós vamos falar aí a respeito deste movimento artístico que influencia as obras de arte até os dias de hoje. Bom, vou começar aí compartilhando com vocês uns slides. Espera só um minutinho. Vamos lá. O cubismo ele surge, né, no século XX e é considerado o mais influente do período. Com suas formas geométricas representadas por cubos e cilindros, rompeu com os padrões estéticos que privavam pela perfeição das formas e a busca de uma imagem realista da natureza. Através do cubismo é que eles fogem realmente, né, dos padrões das grandes academias de belas artes, que era fazer as obras mais realista possível. As obras vão ficando cada vez mais estilizadas, tá? Até depois chegarem às obras abstratas, que são aquelas que a gente não vê figuras. Principais artistas do cubismo: Georges Braque e Pablo Picasso. Foram os dois que criaram este movimento artístico, né? Eles moravam juntos nessa época, eles dividiam um apartamento, né? Porque para morar em Paris não é. Eles moravam em Paris nessa época e não é tão barato, né? Conseguir morar em Paris, então eles acabavam se juntando e dividindo o apartamento. Nesse caso, os dois desenvolvem o cubismo, né? As ideias, os ideais do cubismo. Eles queriam criar um movimento artístico que fosse diferente de tudo que havia sido feito anteriormente. Então, a ideia do cubismo é essa, é romper com os padrões da estética das obras realistas que existiam até aquele momento. O marco inicial do cubismo ocorreu em Paris em 1907, com a tela de Pablo Picasso, Les Mademoiselles de Avignon. Nesta obra, o artista espanhol retratou a nudez feminina de forma inusitada, onde as formas reais, naturalmente arredondadas, deram espaço às figuras geométricas perfeitamente trabalhadas. Esta aqui, esta obra, as Mademoiselles de Avignon. Bem, se vocês repararem, essas duas parecem até estar mascaradas. O Pablo Picasso, ele tinha acabado de chegar de uma viagem que ele tinha feito para a África. Então, ele estava sob influência aquelas máscaras bem geometrizadas africanas. Vou minimizar aqui, vou pesquisar aqui para vocês já verem agora. Olha só. As máscaras africanas, como elas eram bem estilizadas e com traços bem marcantes, bem geométricos, ó, muitos círculos, muitas linhas retas, tá vendo? Nós temos essa outra. Esta, olha lá. Então, tinha muitas formas geométricas. Então, esse tipo de máscara africana é que inspirou o Pablo Picasso fazer
as obras de arte em estilo cubista, tá vendo? Olha o nariz meio triangular, né? Muito círculo enfeitando, muitos triângulos. Isso traz para ele esta ideia de cubismo, de geometrização, fazer obras em que a geometrização fosse mais importante. Aí ele faz, olha lá, essas máscaras meio geometrizadas aqui nessas mulheres, e principalmente o contorno, acompanha aqui onde eu estou com o mouse, o contorno dos corpos, olha só, não era bem arredondado, realista, eram corpos estilizados, tá vendo? E até geométricos. Tá vendo? Aqui, se a gente reparar nessa parte de baixo, nas frutas, até as frutas eram meio geometrizadas, cheias de linhas retas, tá vendo? Isso é que traz a ideia inicial de cubismo. A ruptura empreendida pelo cubismo encontra suas fontes primeiras nas obras de Paul Cézanne, em suas obras de construção de espaço por meio de volumes e decomposições de plano. Também na arte africana, como as máscaras, as fotografias e os objetos. Alguns críticos chamam a atenção para o débito do movimento em relação a Andy Rousseau, um dos primeiros a submeter as técnicas tradicionais de representação, como a perspectiva, o relevo e as relações tonais. Olhem só esse exemplo de obra cubista, né? Olha as árvores, com traços bem retos, as casinhas ali bem estilizadas, como se tivesse um volume, como se ela estivesse saindo do quadro. Então, alguns artistas que se destacaram, né, além do Pablo Picasso, óbvio, né, o George Braque, o Juan Gris, o Fernand Léger, o Robert Delaunay, a Tarsila do Amaral na arte brasileira. A Tarsila do Amaral traz ideias do cubismo para o Brasil, e o Vicente do Rego Monteiro. Esses dois últimos aqui são brasileiros, tá? Caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos, decompondo as obras em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e sobrepostos, procurando uma visão total da figura, examinando-a em todos os seus ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura. O que está falando aqui? Agora nós estamos falando do cubismo analítico. O cubismo, ele teve aquela fase inicial, que é representado aí por esse tipo de obra, né? Esta, e que influencia a arte até hoje. Ele teve essa fase inicial, mas ele também teve duas grandes fases, que foi o cubismo analítico, a partir de 1909, e o cubismo sintético. No cubismo analítico, ele é marcado pela desestruturação da obra. É como se desfragmentasse, como se quebrasse em pedacinhos o quadro. Olha, e as cores que eles mais utilizaram eram cores em tons de castanho, cinza e bege, tá? Então eram obras como essa, por exemplo. Dá para ver que tem uma mulher tocando aqui, ó, um violão, né? Na verdade, aqui é um alaúde. Dá para ver que tem uma mulher aqui, mas elas são sempre assim com cores, né, de tons castanho e bege, e ela é como se a pessoa estivesse recortando os quadros. O que aconteceu? Eles começaram assim, que ainda dava para reconhecer a obra. Com o passar do tempo, eles foram fazendo cada vez mais despedaçado, cada vez mais fragmentado, e aí as pessoas começaram a reclamar, porque não conseguia nem enxergar o que estava desenhado ali, o que estava pintado ali. Então, eles acabam meio que voltando atrás, né, e saindo do cubismo analítico e indo para o cubismo sintético em 1911.
Então, o cubismo sintético tenta lembrar, assim, de colagens. Quando lembrar o nome sintético, tenta lembrar sempre de colagens. Ele é uma reação a essa fragmentação exagerada dos objetos. Procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, porque já estava tão quebradinho que eles não conseguiam mais entender, não conseguiam mais identificar as figuras ali. Introduziram letras, palavras, pedaços de madeira, de vidro, ou seja, a colagem, que até então só era brincadeira de criança, só era atividade para criança, passa a fazer parte da arte. Hoje em dia, qualquer artista pode utilizar colagens nos seus trabalhos, graças às ideias, graças aos ideais do cubismo sintético, tá? Criou efeitos plásticos de ultrapassar os limites e as sensações visuais, que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Aí aqui, olha lá, nós temos uma obra de arte da época aí do cubismo sintético, em que eles faziam colagens de letras, de pedaços de jornal, e pintavam por cima, por isso que a gente vê parecendo uma pintura aqui, que é pintada ali por cima do papel, tá? Então, voltou a ser reconhecível, eu consigo ver que aqui tem uma porta, aqui tem uma mesinha, aqui tem um violão, né, em cima da mesa. Então, as obras voltam a ser reconhecidas. Mas lembrando que é sempre bem estilizado e bem geométrico. Influências do cubismo no Brasil. Elas podem ser observadas desde as primeiras obras dos artistas do modernismo do Brasil, da Semana de Arte Moderna de 1922, nos trabalhos do Vicente do Rego Monteiro, do Antônio Gomide, e, sobretudo, depois, né, que a Tarsila, depois de 1922, quando a Tarsila do Amaral volta para o Brasil, ela traz tendências do cubismo em suas obras, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, olha lá. Este aqui, por exemplo, é a obra Estrada de Ferro Central do Brasil. Olha só, é da Tarsila do Amaral essa obra. Olha só como ela utiliza elementos geométricos, como ela geometriza as coisas. Olha, até as árvores são geometrizadas, então tudo cheio de retas, bem estilizado. Isso é o cubismo. O cubismo é a geometrização das formas, não pode esquecer. Olha outro exemplo, Carnaval em Madureira. Ela faz as pessoas ali como se as pessoas estivessem num carnaval, tem a Torre Eiffel ali no meio, porque ela tinha acabado de chegar de Paris quando ela faz, mas olha, até as montanhas, bem geométricas, tá vendo? Os arbustos, em vez de ser um arbusto normal, é um círculo, então tudo bem geometrizado. Características das obras. O espaço do quadro rejeita distinções entre forma e fundo, ou qualquer noção de profundidade. Corpos, paisagens, objetos como garrafas, instrumentos musicais e frutas têm sua estrutura investigada nos trabalhos de Braque e Picasso, tão afinados em termos de projeto artístico, que não é fácil distinguir telas de um do outro. Como eles criam juntos, né, o Picasso e o Braque, esse primeiro momento de arte cubista, fica até difícil da gente falar qual que é de um artista, qual que é do outro, porque meio que se confunde. Mesmo assim, nota-se uma ênfase de Braque em elementos cromáticos e de Picasso em aspectos plásticos. Depois, principalmente na época do cubismo sintético, o Pablo Picasso ele vai mais para as colagens e o Braque não. O Braque continua na parte de pinturas. Representação de objetos com todas as suas partes no mesmo plano, como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador, renúncia à perspectiva, não pretendiam representar fielmente a aparência real das coisas. O pintor cubista tenta representar os objetos de 3 dimensões numa superfície plana, sobre formas geométricas, com a utilização de várias cores e linhas retas. O cubismo apresenta objetos
tal como são concebidos pela mente. O pintor cubista pinta o que existe e não como se vê. O pintor não tem intenção de pintar o corpo ou um objeto. Sensação, o que isso, né? Essa forma de pintar causa uma sensação de pintura pictórica, ou seja, uma pintura que meio que dá volume, dá alto relevo. Cores austeras como do branco ao negro, passando pelo cinza e o ocre. O que é o ocre? O ocre é aquele tão conhecido que você, quando era pequenininho, você falava para o seu amigo: me empresta o cor de bosta? Então, cor de bosta é o amarelo ocre, tá? Então, sempre que tiver escrito ocre, é o amarelo mostarda, que é aquele famosérrimo entre as crianças com cor de bosta, tá? E um castanho suave. Aqui nós temos exemplos do cubismo utilizado na publicidade. Eu não falei que o cubismo ele influencia até hoje as obras de arte e influencia também a publicidade. Olha aqui esse rosto bem geometrizado, o jeito da mão. Olha esse outro, né? Então, ele é utilizado até hoje. Olha lá os traços retos que dividem. Aqui também. Aqui numa aplicação cubista no Photoshop, né? Então, meio que deixou aí o rosto em estilo cubista através de aplicativos como o Photoshop. Aqui outros exemplos, né, de estilo cubista que são utilizados na arte até hoje. Um dos artistas que hoje em dia utilizam tendências do cubismo é o Romero Brito, artista brasileiro. E faz esse tipo de obra aqui, ó, que provavelmente vocês já viram, né? Olha lá. Tudo bem geometrizado também, olha o rosto, olha as linhas retas, né? Os elementos de retas, de círculos. Então, o Romero Brito, ele é um artista pernambucano que mora em esse aqui, ó. Ele é pernambucano, mas ele mora em Nova York já há algum tempo, e ele ficou famoso por esses quadros, né, bem estilizados e em estilo cubista, mas que também faz referência ao cubismo e ao pop art, porque o pop art que era bem colorido assim, tá? Então, hoje em dia nós também temos artistas influenciados pelo cubismo, assim como nós tivemos a Tarsila do Amaral no passado, hoje em dia nós temos o Romero Brito, tá? Bom, antes de começar a falar do Picasso, eu vou voltar aqui para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, então, aqui na lousa. O que seria, então, o cubismo? Geometrização das formas. Ah, eu quero desenhar uma maçã. Quero desenhar uma maçã, eu vou lá e tento fazer a maçã. Essa maçã é cubista? Não. Essa maçã estaria mais puxada aí para o realismo. Ah, mas eu quero transformar essa maçã em uma obra cubista, em estilo cubista. Como que eu posso fazer isso? Geometrizando as formas da maçã. E aí? Deu para perceber a diferença? Olha lá. Primeira, o estilo mais realista. A segunda, estilo cubista. Olha as retas, não é? Então, essa é a ideia do cubismo. Você ver formas tradicionais e você tentar transformar essas formas em formas geométricas, formas geometrizadas. E é aí que o Pablo Picasso cria, por exemplo, o jeito de rosto, o nariz dele parece um 2, tá vendo? Aí aqui ele fazia um olho, e aqui ele fazia o outro. Outra coisa interessante do cubismo, o cubismo ele traz movimentação para a obra, ela fica meio pictórica, ela fica meio escultórica.
Aí, essa movimentação, em alguns quadros cubistas, a gente vê, assim, vários olhos, assim, por exemplo. O que é isso? Ué, a pessoa tem 6 olhos, um em cima do outro? Não, não é isso. É que a pessoa se mexeu. Então, eles queriam trazer movimentação para as obras. Então, algumas, por exemplo, se ele fosse fazer uma mulher tremendo, então ele fazia uma mulher cheia de dedos, assim. Isso trouxe as ideias também para as histórias em quadrinhos. Quando as histórias em quadrinhos fazem aquelas obras em que eles colocam um monte de perninha quando a pessoa está correndo, essas ideias elas surgem, começam a surgir no cubismo, depois elas voltam no futurismo, que aí é uma matéria para outro dia, né, para a gente aprender, mas essa ideia de movimentação também aparece no cubismo. Mas, lembrando, o que não pode esquecer de jeito nenhum? Cubismo, geometrização das formas, tá bom? Bom, voltando aí para a nossa aula. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar a tela com vocês. E agora nós vamos falar de um carinha que nada mais é do que o principal artista do século XX. Ele é conhecido como o maior pintor, maior artista do século XX. Lembrando, hein? Estou falando do século XX, não é da história da arte. A história da arte, ela tem diversos gênios, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, por exemplo. Né? Então, a história da arte, ela tem diversos gênios. O Picasso é um deles. Mas quando a gente fala do século XX, o artista que foi mais famoso durante todo o século XX, praticamente, porque ele morre aos 92 anos, então ele vive basicamente o século XX inteiro, e ele passa por vários estilos de obra, e por isso é que ele é considerado aí o maior artista do século XX, e o mais versátil também. Ele também fazia, né, colagens, fazia escultura, fazia obras com luz, ele fazia várias coisas diferentes para a época. Então, nós vamos tratar especificamente, né, das obras dele, né? Eu vou falar sobre ele hoje, um pouquinho sobre a vida e sobre a obra, tá? Eu gostaria que fica aí uma curiosidade para vocês. O Picasso, ele tem um nome gigantesco, tá? Pablo Diego Ruiz, José Juan Nepomuceno, Cipriano, Maria de los Remédios, é um nome gigantesco, tá? Eu gostaria que vocês pesquisassem para vocês descobrirem aí como que é o nome dele completo. Por que ele tem esse nome gigantesco? Porque quando ele nasceu, ele não teve reação após o parto, ele não chorou nada. Então a mãe dele ficou naquele desespero, achando que ele tinha nascido morto, e aí ela promete que ela ia colocar vários nomes de santo nele, se ele vivesse. E aí ela coloca, né, vários nomes de santo, tá? Então vamos lá. Pablo Picasso, ele nasceu em 1881 e morreu em 1973. Foi um dos mais influentes artistas do século XX. Sua vida e arte estão completamente interligadas, já que sua vida pessoal sempre esteve presente em seu trabalho. Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, adotou o sobrenome de solteira da sua mãe, Maria Picasso Lopes, e do seu pai, José Ruiz Basco, que também era artista. Picasso estudou em escolas de arte em Barcelona e em Madrid. Ao visitar Paris em outubro de 1900, ele passou a viajar entre Espanha e França até 1904, quando se estabeleceu na capital francesa. Depois de 1904 é que ele passa a morar junto com Georges Braque, que eu tinha falado para vocês, que eles dividiam um apartamento. Ao longo dos anos, Picasso aventurou-se em diversos estilos. Em suas pinturas, Picasso experimentou diferentes formas e cores, e também diferentes movimentos artísticos. Criou, junto com outros artistas, o cubismo.
Movimento e técnica artística que revolucionou o mundo da arte. Ele já tinha feito vários tipos de arte e não tinha se tornado famoso. Então ele queria criar um estilo novo, um estilo próprio que tornasse ele famoso. E aí ele cria junto com Georges Braque o cubismo e fica conhecido no mundo inteiro. Picasso foi um artista ativo até o final da sua vida, trabalhando sistematicamente. Ele continuou explorando seu talento até a sua morte, ocorrida em 1973, aos 91 anos, quase 92, ele já ia completar 92 anos. Primeiras obras. Bom, aqui vocês estão vendo o Picasso desenhando com luz, com uma lanterna, e enquanto a pessoa filmava, ficava captado pelas filmadoras mais antigas, acabava captando o desenho ali, ele desenhava rápido e acabava captando isso. Isso foi depois, gente, olha, a gente pode ver que ele já está idoso aqui, né? Então foi depois, não foram os primeiros. O Picasso, gente, eles costumam dizer que ele aprendeu a desenhar antes de falar. O pai do Picasso era artista e dava aula de desenho. Então, o Picasso, com 6 aninhos, ele já começa a ajudar o pai, ele já começa a ser assistente do pai dele. Imagina, 6 aninhos você já está ajudando o pai a dar aula de desenho. Bom ou não é? Né? Ele era muito bom. Com 14, ele já tinha o próprio ateliê. Com 14, ele já era o professor. Ele já ensinava. Só que aí a família, né, o pai acaba sendo demitido de um outro emprego que ele tinha, a família passa por uma fase difícil, tendo que vender o seu patrimônio, mudar de cidade e tudo mais, e aí ele começa a mudar de uma cidade para outra, como falou ali, que ele ficava entre a França e a Espanha, porque ele começa a tentar ir para a França para ver se ele conseguia condições financeiras melhores, para ver se ele conseguia fazer sucesso com a sua arte, ganhar dinheiro com a sua arte, tá? Aqui nós temos alguns quadros, que é aquilo que eu falei para vocês na última aula. Os artistas, todos eles sabiam fazer obras bem realistas, bem perfeitas. Só que eles queriam fazer obras diferentes. Então, aqui, por exemplo, aqui são obras bem realistas de quando ele aprendia na Academia de Belas Artes, quando ele estudou na Academia de Belas Artes. Os desenhos, olha lá. Aí, depois desse tempo, ele tem uma fase que ele tentou retratar pessoas infelizes. Seu melhor amigo tinha falecido e ele estava triste, e ele quis retratar essa tristeza nas suas obras. Essa fase foi antes do cubismo, ficou conhecida como fase azul, que era essa fase aqui, olha lá. Todas as obras eram monocromáticas. O que é obra monocromática? Que tem uma cor só. E aí ele fazia essas obras da fase azul, mostrando pessoas tristes, mostrando tristeza. Para ele, o azul representava tristeza. Até aqui, ó, onde parece preto, não é só preto, é preto misturado com azul, tá? Mais alguns exemplos da fase azul, uma fase monocromática, tá? O que é uma obra monocromática? Uma cor só em vários tons. Mais uma. E aí, depois de 1904, que ele realmente muda para Paris, ele volta a ficar mais feliz, ele cria aí a fase rosa, ele passa a desenvolver a fase rosa. A fase rosa era toda rosa? Não. A fase rosa eram obras que ele julgava serem mais alegres e que os críticos de arte deram o nome de fase rosa porque ele usava muito salmão, tá vendo? Olha lá, maternidade, retrato de Gianni, jovem, família de acrobatas. Ele gostava muito de circo na época, então a fase rosa tem muitos palhaços, muito acrobata, porque ele gostava do circo da época. E como tem muito salmão, ela é chamada aí de fase rosa. Olha lá, mais um exemplo da fase rosa. Aí vem fase negra, que na verdade
não é a fase negra, que já é o cubismo. Aí sim ele cria, né, a obra As Mademoiselles de Avignon, e olha só as reações das pessoas quando viam essa obra. Horrível, chocante, monstruosa. As pessoas no início acharam a obra estranhíssima, mas como já estava, a arte moderna já estava começando a ser conhecida no mundo, eles acabaram aceitando, né? E ela acabou se tornando aí um movimento artístico forte que influencia a arte até hoje, tá? Então aí ele cria o cubismo, aí sim o cubismo fica famoso no mundo todo, ele viaja para o mundo todo falando do cubismo e tudo mais, aí ele cria a fama que ele realmente teve depois das obras do cubismo. Ah, mas ele fez só obras do cubismo? Não, ele passa, ó, aqui nós estamos. Aqui é a primeira fase do cubismo, ele faz um autorretrato. Aqui é a fase do cubismo analítico, aquela que eu falei que eles cortavam tudo em pedacinho, fragmentava tudo. Olha lá, não parece um quebra-cabeças? Aí seria a fase do cubismo analítico. Depois, aqui também, cubismo analítico. Depois ele vai para o cubismo sintético, que já era retornar às formas mais reconhecíveis, usando também colagens, ele colava papel, pintava por cima e tudo mais. Olha só, exemplos todos da fase do cubismo também. Aqui ele também passeava às vezes pelo realismo, mesmo já sendo conhecido pelo cubismo, às vezes ele fazia obras realistas, tá? Uma das suas obras mais famosas é esta, que é um painel que ele pintou em 1937, medindo 3,5 metros por 7 metros, 3,5 metros de altura por 7,82 metros de comprimento, que se chama Guernica, tá? Ela foi pintada a óleo e ela é monocromática também, tá vendo? Ela é em preto e branco e cinza, porque ele queria mostrar os horrores de um bombardeio que tinha acontecido nessa cidade, uma cidadezinha espanhola chamada Guernica, tá? Então, tem pessoas, ó, tem uma mãe com uma criança chorando, tem cabeça de boi voando, cabeça de cavalo, uma cabeça voadora aqui, outra cabeça aqui, pedaços de pessoas pelo chão, essa pessoa aqui vindo, caindo, morrendo, esse outro gritando. Então ele queria mostrar o desespero, né, durante esse bombardeio que aconteceu nessa cidade de Guernica pelos aviões alemães, né, em 1937. Ele também fez esculturas, olha lá, ele fez gravações, né, algumas gravuras também. E ele fazia aquelas obras também, né, aquelas obras em que ele tinha aquelas luzes. Vou mostrar para vocês agora. Ele também pintava em vidro. Vou mostrar um videozinho para vocês para finalizar aí a nossa aula de arte de hoje. Tá baixinho, mas é só uma musiquinha de fundo, tá? Por favor, façam a leitura.
Olha aí agora o Pablo Picasso trabalhando, tá vendo? Aqui ele tá pintando em um vidro. Olha lá. Ele tinha muito esse costume também de desenhar com uma linha só, de desenhar de um jeito bem rápido, que é ele mesmo trabalhando. Mais um vídeo dele trabalhando. A assinatura que vale milhões. E aí uma foto de Jorge Braque. Bem, gente, é isso. A nossa aula de arte fica por aqui.